Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar com vocês a respeito do novo marco cambial, que é um mecanismo que foi criado pela Lei 14.286 de 2021 para facilitar as operações de câmbio, tendo em vista que a nossa legislação aqui no Brasil estava bastante defasada, né? E para conversar sobre esse assunto, eu não poderia ter trazido alguém melhor do que o especialista na área, o Rodrigo Jesus, né? Rodrigo, prazer enorme estar aqui com você conversando sobre esse tema. Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Rodrigo Jesus, Head de Câmbio da Squad Câmbio. Bastante tempo de experiência, mais de 20 anos. E conforme a Lu falou, esse novo marco cambial, ele veio para revolucionar o câmbio no Brasil, né? Mesmo aí ele tendo algumas mudanças aí nos últimos 20 anos, ainda é muito burocrático. Então, todo mundo aí tá ansioso que quando esse marco cambial tiver a pleno vapor, porque isso é uma mudança muito drástica, então a gente acredita que ainda vai melhorar bastante o que já é hoje a mudança. Então a gente acredita que vai ajudar muito aí na questão de burocrática do câmbio, documentação, classificação, algumas coisas que eram proibidas estão liberando aos poucos. Então acho que vai ser bem interessante aí a gente vivenciar toda essa mudança que vai ocorrer aí nos próximos anos. Perfeito, Jesus. Então vamos começar tirando algumas dúvidas do pessoal quanto a esse novo marco cambial, porque tem muitos detalhes e acho que pode causar bastante dúvida, né? Então, primeiramente, uma mudança que está ocorrendo é essa questão do limite de dinheiro que as pessoas podem levar em viagens internacionais, não é? Então, houve essa mudança, como que aconteceu? Então, antigamente era permitido apenas cada portador por CPF, né? Então, um casal seriam duas pessoas, R$10 mil por CPF. E aí, entende-se que às vezes é um valor pequeno. Se você vai viajar para determinado lugar, R$10 mil não consegue você utilizar na sua viagem. Então, o governo entendeu isso e fez uma mudança. Então, hoje é permitido portar $10 mil ou equivalente a outras moedas por CPF. Então, no exemplo que eu dei, um casal, cada um pode levar $10 mil. E isso vai trazer uma flexibilidade, até porque antigamente as pessoas utilizavam muito cartão. E aí o cartão ele tem um custo adicional elevado do IOF. Então, essa possibilidade de você portar mais dólares na sua viagem é bem interessante para quem viaja. Teve uma outra mudança interessante também, que hoje é permitido, antigamente você só podia comprar dólares em casas de câmbio ou bancos que eram permitidos fazer vendas de moedas. Hoje você pode transacionar limitado a $500 ou equivalente a outra moeda com uma outra pessoa física ou uma pessoa jurídica com outra pessoa jurídica. É um valor pequeno ainda, mas como é uma mudança recente, a gente acredita que talvez com o tempo isso possa ser revisto. Então hoje você pode pegar os seus dólares e comprar do seu colega que voltou de viagem, não necessitando ir na casa de câmbio. Isso também traz uma redução de custo para a sua operação ali de câmbio para turismo. Entendi, que interessante. Então quer dizer, antes desse novo marco cambial, tecnicamente assim, não era legalizado você fazer essa compra e venda de moeda com um amigo, por exemplo, um familiar. Você não podia. Tem que ser com banco ou casa de câmbio. Só era permitido através desses operadores autorizados, né? Então agora não, você pode comprar de um colega seu que voltou de viagem e sobrou recursos. Entendi, que legal. Então aqui a gente viu essas mudanças do ponto de vista do turismo que são muito interessantes, mas também tem outras mudanças aqui, por exemplo, a história do contrato de câmbio que também mudou, né, Jesus? Eu queria te perguntar o que aconteceu em relação a isso. Então, como eu comentei anteriormente, era muito burocrático. Então, qual a ideia aí do Banco Central, dos bancos que participaram dessas mudanças? É desburocratizar mesmo. Fechamento de câmbio no Brasil muitos documentos envolvidos. Então, a ideia é que, a critério dos bancos, eles analisarem a necessidade ou não de existir o contrato de câmbio formal. É um contrato onde aparecem todos os dados da operação. Então, a gente ainda não tem tanta clareza como que vai ficar isso. É uma situação que aos poucos vão ser ali discutidas e melhorando. A lei permite isso, mas a forma que vai ser feita pelos bancos ainda está meio duvidosa. Então, o intuito nada mais é do que talvez não existir mais a necessidade de você ter o contrato de câmbio lá, o documento formal da operação. Então, a gente ainda não sabe se vai ser assinado de uma outra forma ou via arquivo digital dentro do site do banco. Bem, de qualquer forma, existe a possibilidade de não existir mais o contrato de câmbio formal. Entendi, aí fica a critério do banco escolher isso. Se vai ceder. Entendemos que cada banco ali vai ter a liberdade de definir a melhor estratégia para ele. É óbvio que talvez isso possa envolver alguns outros critérios, mas de uma forma ou de outra vai ser o banco que vai definir isso. Entendi, perfeito. E aí também um outro ponto que teve mudança, né, da natureza cambial. Como que funciona essa questão da natureza agora, assim? Então, um grande problema que acontece hoje é que existem muitas naturezas. Então, às vezes, a hora que você vai definir uma natureza, classificar uma operação, nada mais é do que você dar um código para um tipo de despesa que você está pagando, por exemplo. Você está contratando um advogado. Existe um código para aquele pagamento que você está efetuando. Então, era uma vasta quantidade
quantidade de naturezas. Então isso gerava muita dúvida. Então o que eles fizeram? Eram mais de 200, eles agora criaram 8 grupos. Isso aí vai facilitar para o cliente for lá e poder classificar a sua operação na hora de fazer o seu câmbio. Então é mais um instrumento que eles estão criando para desburocratizar a operação de câmbio. Entendi. Isso também tem a ver com aquela questão até do enquadramento cambial, para você escolher tipo onde se enquadra a sua operação para você especificar para o banco, né? Isso mesmo. O cliente ali, ele vai ter que, junto ali com os assessores que cuidam da operação dele, por exemplo, a Square de câmbio justamente é para isso, ajudar o cliente a fazer sua operação de câmbio, fazer a classificação. Então, o banco está dando ali mais autonomia para a empresa que faz a operação de câmbio definir como que vai ser sua operação. Entendi, perfeito. Então, acho que com essas perguntas todas que a gente foi fazendo, que o Jesus foi esclarecendo, a gente conseguiu tirar bastante dúvida de vocês sobre esse novo marco cambial. Claro que a gente não conseguiu abordar tudo aqui, porque são muitas questões na legislação, mas acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvida de vocês. Então, quero agradecer muito você, Jesus, por ter cedido um tempo para estar aqui com a gente, esclarecendo essas dúvidas pro pessoal. Obrigado e agradecido pelo convite. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.